Olá, leitores e leitoras do jornal Voz Ativa. Estamos aqui na 16ª edição, mês de março do ano de 2021. Vamos começar agora com o nosso editorial. Mulheres e homens trabalhadores univos. Nessa edição, rememoramos a luta das mulheres por seus direitos ao longo da história e em todo o mundo. O dia 8 de março é um dia para mulheres de todas as origens e culturas diferentes se unirem na luta pela paridade de gênero e por direitos. Essa data foi escolhida para celebrar o movimento de 15 mil mulheres que, em 8 de março de 1909, protestaram contra as longas horas de trabalho, baixos salários e a falta de direito de voto. Desde 1911, no dia 8 de março, pelo mundo todo, as manifestações das mulheres acontecem anualmente e consideramos necessário relembrar essa data, não no sentido romântico de apelo consumista, mas sobretudo como dia de luta por direitos e por respeito. O jornal Voz Ativa saúda todas as mulheres trabalhadoras. Nessa edição, ressaltaremos a vida das mulheres através dos textos Ser Mulher Negra e da biografia de uma grande mulher, no artigo Carolina Maria de Jesus, a poetisa. Os trabalhadores, ainda hoje, precisam continuar lutando por condições dignas de vida, principalmente nesse momento de pandemia. Como leremos no artigo de abertura, lockdown, comércio fecha, mas os ônibus continuam lotados. Além das condições de transporte insalubre, nós, trabalhadores, convivemos com realidades cruéis. Leremos mais sobre isso no artigo que questiona se o trabalho escravo ainda existe. Encontraremos também nessa edição alguns questionamentos sobre por onde anda a nossa humanidade e os caminhos viáveis, além de incluirmos o espaço cultural, onde damos algumas sugestões de leitura e filme. Boa leitura a todos e todas. Lockdown. Comércio fecha, mas os ônibus continuam lotados. Buscando reduzir os níveis de contaminação do coronavírus, os prefeitos de Goiânia, Aparecida de Goiânia e de outros municípios vizinhos decretaram semana atrás o fechamento do comércio, podendo funcionar apenas serviços essenciais. Essa medida é conhecida pelo termo inglês lockdown, que significa confinamento e isolamento total. A maioria dos comércios, principalmente os maiores, como shoppings, e também os menores, como as feiras livres, obedecem ao confinamento. Outros nem tanto. Mas se tem um local que gera aglomeração e muita, cujas autoridades nunca atacam, é o transporte coletivo, os terminais de ônibus. Existe ambiente mais propício para a disseminação do coronavírus do que um ônibus lotado? Do que as filas gigantes dos terminais? No início da pandemia, quando foi decretado o primeiro confinamento, os motoristas do transporte escolar que estavam sem trabalhar pediram para fazer um transporte alternativo, medida que, além de aliviar a lotação dos ônibus, evitaria que dezenas de milhares de pessoas se aglomerassem nos terminais. Mas governadores e prefeitos disseram não. Mesmo que o confinamento reduza o número de pessoas que saem de casa, os ônibus continuam lotados, justamente porque os empresários do transporte coletivo aproveitam para reduzir o número de viagens. Preferem manter seus lucros a contribuir para a redução do contágio da doença. Diante desta situação, deixo duas perguntas para você, leitor. Primeira, qual a eficiência real de um confinamento lockdown se o transporte coletivo continua operando com o mesmo nível de lotação? Segundo e mais importante, por que os prefeitos e governadores não agem com rigor contra a superlotação dos ônibus e a aglomeração nos terminais? Como meu pai costuma dizer, dou um doce para quem acerta a resposta. É um bom lugar, vivo sossegado. É só o transporte que tem amolado. Lá os coletivos só